E nós vamos aguardando a chegada dos nossos amigos, dos nossos irmãos, agradecidos a Deus pela confiança, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do encontro. Nesse momento, nós agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, Confraternização Espírita de Querência, pela oportunidade do trabalho. Agradecemos aos trabalhadores do plano físico, a todos os trabalhadores da casa, na pessoa de Vanusa, que todos nós, sintonizados no amor, na oportunidade desse encontro, que mesmo sendo virtual, ele é legalizado, institucionalizado pela presença de Jesus, e envolvidos por esse carinho que desce dos céus, pela bênção de amor e de bondade. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto celeste, convidar o mestre da nossa vida, lembrando que tudo o que fazeis, fazeis em meu nome. Então, nós vamos chamá-lo para entrar em nossos lares, visitar as nossas casas, tocar nos corações dos nossos familiares. E com a permissão dele, nós vamos lembrar da nossa casa central, a Confraternização Espírita de Querência, que nesse momento acende todas as luzes, informando aos céus que o seu trabalho na terra continua por Jesus. E da luz que de lá se acende, distende para dentro de nossos lares, nos envolvendo, nos acolhendo, nos assistindo. E nessa vibração de amor e de bondade celeste, os nossos corações gratos ao Pai da vida, nós dizemos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal que ainda viceja sobre o nosso planeta. Que o vosso amor abençoe a nossa vida, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos. É com muita alegria, com muito amor em nossos corações que nós estamos aqui reunidos numa noite de festa, uma noite de gratidão, né? Uma noite de festa, por quê? Porque hoje nós estamos fechando o trabalho do livro do mês, ia falar livro, do mês Setembro Amarelo.
O mês, ele é trabalhado no planeta todo como o da conscientização. Mas todos os dias da nossa vida precisa ser um tratado de conscientização do valor à vida. No Setembro Amarelo, nós trabalhamos especificamente o tema que corrompe, que aniquila, que vitimiza a condição física do existir. O suicídio direto, a chamada morte. Mas durante todos os anos da nossa vida, todos os meses, todos os dias, nós precisamos compreender que nós, em vários momentos, podemos estar de uma forma indireta promovendo uma ação, um pensamento, uma emoção que colabore para que mentes mais sofridas possam cometer tal ato. Então, quando nós entendemos a grandeza da nossa responsabilidade para com a vida, ela não cessa. Ela é o tempo todo nos chamando à consciência da responsabilidade com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos. Porque a fala de um pode me machucar ao ponto de eu ir acumulando aquele machucado e em um determinado ponto eu estar, sem perceber, possibilitando tal ação. Então, nós fechamos hoje o Setembro Amarelo, mas convidando a todos nós a permanecermos reflexivos, a permanecermos atentos para o nosso compromisso com a nossa vida e com a vida humana de todo o planeta Terra. E assim nós chegamos num tema belíssimo da noite de hoje. É um tema que nos remete a uma reflexão profunda. Todos somos cristãos e é bom quando a gente fala isso, né? Porque as pessoas acham que ser espírita não é ser cristão. E é preciso a gente dizer, sou espírita, sou cristão. Mas você não segue Kardec? Não sei se vocês já ouviram isso. E aí a gente dá risada. Não, nosso mestre é Jesus. Tá? Kardec é o codificador. É aquele que recebeu, assim como Paulo recebeu, assim como Marcos, como João, Kardec também. Mas as pessoas acham isso tão surreal, porque acham que só aqueles foram capazes de receber a mensagem do Cristo e que aquela é indissolúvel. Então a gente perde até essa condição de construção da nossa autoestima cristã. E quando eu estava estudando para o trabalho, eu estava pensando isso. A nossa autoestima cristã, ela é muito baixa, porque a gente não se sente capaz de receber uma orientação dos céus. Nós achamos que não somos capazes, e que dirá de Jesus Cristo? Nos esquecemos do que ele disse. Eu não vim para os sãos. E eu me recordei dessa frase dele. Me senti tão doente e tão bem. Ele não veio para os sãos. Eu vim para os enfermos. E enfermos somos todos nós. E deu um conforto para a humanidade saber que ele veio por nós e por nossa causa. Ele não só veio por nós, porque nós somos a causa dele. Nós já somos a causa do Cristo. Ele veio por nós. Mas ele também veio por nossa causa.
essa causa que é nossa, que a gente ainda não descobriu. Ele já sabe qual é a causa dele. A causa dele somos nós. E ele vai patentear isso em um momento da sua vida. Mas ele veio por nós, que é a causa dele. Mas também veio por nossa causa. E qual é a nossa causa? Qual é a causa de nós existirmos? Por que a gente nasceu? Por que tantos já desencarnaram, já morreram, já faleceram? Dê o nome que quiser dar. E nós ainda estamos aqui. Por que dizem os amigos espirituais que a fila lá em cima está enorme? Que é necessário a gente aproveitar bastante o tempo que estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Que causa é a nossa? E aí a temática da noite vai nos possibilitar refletirmos sobre essa causa. O que é seguir Jesus Cristo à luz da doutrina espírita? Que profunda reflexão! Será que o fato de eu ser espírita, eu preciso pensar sobre o que é seguir Jesus Cristo? O fato de eu ser espírita, eu não estou seguindo Jesus Cristo? Será? Mahatma Gandhi não era nem cristão. Era hindu. Mas ele seguia Jesus. Ué, para seguir Jesus, não precisa crer? Crer em pensamento é uma coisa. Crer nas ações é outra coisa. Ele não era, mas ele acreditava em Jesus. E ele deixa isso registrado nos seus manifestos em relação ao Sermão do Monte. E nós que cremos, somos espíritas, como é que nós estamos seguindo Jesus? Nós já identificamos qual é a nossa causa? Que possamos ir dormir, porque hoje eu vou dormir com esse questionamento. Eu coloquei ele bem grande aqui na tela do computador. Jesus descobriu que eu sou a causa dele. E qual é a minha causa? A causa do meu existir. Porque a gente separa a vida de Jesus da nossa, mas a vida de Jesus foi a mesma nossa, da formação da criação, simples e ignorante. E aí, nós refletimos sobre isso, vimos lá no livro de André Luiz, de 1960. Esse livro a gente lê às vezes e depois a gente passa, vai lá, pega uma mensagem, mas é um livro que precisa estar na cabeceira da nossa cama. Ele foi escrito por Valdo Vieira, não foi, o médium não foi Chico, foi Valdo. Conduta Espírita. E nesse livro, o Espírito André Luiz faz um tratado de comportamento da gente até nas reuniões doutrinárias. Como a gente precisa estar atento para algumas coisas que a gente faz e que a gente não percebe, que é para tirar a atenção, tirar o foco da concentração da informação. Ele faz um tratado, é muito bom esse livro. E lá no finalzinho, tá? Quando ele dedica o último capítulo a Jesus, o Espírito André Luiz diz assim: perseveremos nas condutas cristãs, para que os nossos gestos possam representar a presença do Cristo na Terra. Aqui a gente começa a entrar no tema, o que é seguir Jesus Cristo à luz do Espiritismo.
que os nossos gestos possam representar a presença de Jesus na terra, porque Ele não foi, Ele está. Ele está conosco e está em cada um de nós. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, Mateus registra uma fala de Jesus que é muito necessária, principalmente nos dias atuais. Quando Jesus diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, que entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prestígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, ou os que obrais a iniquidade, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O fato de eu determinar que eu sou cristão, que eu sou espírita, não quer dizer que eu estou seguindo Jesus. Certa feita, Jesus disse aos apóstolos: quem me segue, olha bem, quem me segue, siga-me. Nossa, mas isso não é a mesma coisa? Não. Às vezes a gente segue Jesus, mas fazendo a nossa vontade, abrindo as concessões para os nossos interesses, abrindo frente de batalha em nome do Cristo. E aí Jesus disse: quem me segue, siga-me. As pegadas são as dele. E em outras circunstâncias ele afirmou: quem me segue não anda em trevas. Não andar em trevas, muitas vezes nós somos a própria treva. Quando nos desesperançamos, quando nos aniquilamos da força, quando esquecemos a nossa paternidade. Mas aí Jesus disse: quem me segue não anda na treva. Mas e os meus erros? E os erros, Senhor Jesus, que eu cometi? E as atrocidades com que eu violei a lei moral da vida? Isso não é em mim uma possibilidade de treva? Não. Porque Jesus não está interessado com o que nós fizemos. Isso é da ordem da nossa consciência. Isso é lindo. Isso é um tratado de amor da mais alta perfeição. Ele não está interessado nos crimes que nós cometemos. Isso é da ordem da nossa consciência. Jesus está interessado nos crimes que nós não cometemos mais, no esforço e que estamos empenhando para melhorarmos. Por isso que Kardec assimilou muito bem, em síntese, a explicação do esforço que nós devemos fazer. Na doutrina espírita, nós aprendemos que existem 4 pilares
né? Que são os princípios, os chamados princípios básicos da doutrina. A imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Mas lá eu aprendi com Xanda, que está fazendo um estudo específico, e aí a gente tem um grupo de estudo com ela, que ela é a monitora, e ela nos orientando a estudar. Olha que a gente já leu a introdução do Livro dos Espíritos, mas como é bom realizarmos uma leitura mais apurada. E ela nos convidou a refletirmos acerca dos 15 princípios básicos. E aí, nós 15? Quais são os 15 princípios básicos da doutrina? E ela falou, todos estão lá na introdução, mais precisamente, tá? No item 4. E aí todos nós depois podemos ir lá no item 4 da introdução do Livro dos Espíritos e vermos os princípios básicos da doutrina. Basilares, são 15. E aí, quando eu estava estudando para fazer esse trabalho, eu me lembrei desse estudo e pensei quanto de volume nós temos para podermos construir o nosso caminho à luz da doutrina espírita para seguir Jesus. Olha que fantástico! E lá no item 4 da introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro item que os benfeitores espirituais, pela falange do Espírito de Verdade, coloca é Deus. Bom, se eu creio em Deus, eu já começo a seguir Jesus. Por que eu começo a seguir Jesus? Porque Jesus disse, eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. É Jesus que nos ensina que Deus é nosso Pai. Porque até Moisés, nós aprendemos que Deus era o Criador, apenas o Criador. Deus era o Criador da criatura. Mas é Jesus que vai ampliar essa interpretação de Deus e de nos ensinar que além de Criador, Deus é Pai. E imediatamente nós não mais nos sentimos órfãos. Aí o segundo princípio básico que está lá é Jesus. Bom, se eu creio em Jesus, eu estou no caminho dele. Ou ele está no meu caminho. Eu só preciso entender se é ele que está no meu caminho ou se eu estou no caminho dele. Parando para refletir que ele é o Messias, então ele está no meu caminho. Ele está no meu caminho. Quer eu queira, quer não. Agora eu preciso escolher estar no caminho dele. Forte, né? Porque ele está no meu caminho não é escolha minha, é escolha dele. Agora, eu estar no caminho dele é escolha minha. O terceiro princípio, que é o Espírito. Se nós cremos em Deus, e Deus não erra, nós somos imortais. O quarto é o perispírito. Entendemos esse perispírito como a união do espírito com a matéria, aquele que traz ao corpo físico a representação de toda a sua trajetória. Evolução é o quinto. E basta a gente olhar para a gente, 2020, e lembrar da gente em 1970. Bom, algumas pessoas aqui não eram nem nascidas. Eu já era, né? Já caminhava para as escolas. Quando a gente lembra da gente em 1970, 1980, 1990, 2020, a gente vai poder dizer da nossa evolução, em que área, em que estágio.
livre-arbítrio, isso é lei. Todos nós hoje dividimos e compartilhamos esse entendimento. Causa e efeito, a gente vai encontrar na lição de Jesus esse princípio no diálogo do Jardim das Oliveiras, quando ele ensina a Pedro que com a espada fere, com a espada será ferido. A reencarnação já virou ciência autônoma. Não é mais uma doutrina religiosa que estuda a reencarnação. A reencarnação hoje ela é investigada nos bancos universitários. Tá bom, eu acredito. O nono, a pluralidade dos mundos habitados. Nós estamos encontrando fontes, substâncias mantenedoras de vida fora do planeta Terra. Não basta apenas a palavra de Jesus falando das várias moradas na casa do meu Pai. Hoje, enquanto ciência, nós já falamos que tal bactéria possa morar naquele planeta, habitar, perdão. Porque a gente sabe que nós não somos os únicos. É até vexatório pensarmos que todo esse universo, só nós que ainda matamos o outro pelo prazer de ver a queda, somos os superiores. A imortalidade da alma, não vai ser provada pela ciência apenas. Aquele que é cristão e acredita em Jesus, ele não pode duvidar. Porque quem melhor que Jesus provou a imortalidade? Dá um exemplo, Teresa. Se ele próprio, no diálogo com Tomé, não consegue te dizer isso, eu te trago 2 momentos muito claros lá na Bíblia. O Monte Tabor. Tá. E a grande pergunta que ele faz aos apóstolos, mais precisamente a Pedro: e para vós, quem sou eu? Quando eles dizem, uns dizem que tu é Elias. Como assim que dizem que ele é Elias se ele já tinha morrido? Outros dizem que tu é Moisés. Ali estava falando da imortalidade. E há um outro momento na narrativa, né, quando ele diz, uns dizem que tu és João Batista. Como? Se ele havia encontrado com João Batista. Não, perdão. Há uma narrativa na Bíblia falando que João Batista é Elias. Então, a imortalidade da alma foram as chagas. Jesus não só se apresentou dizendo, olha, a gente não morre, mas ele provou aqui, ó, o que tu quer ver é isso. Se ele não consegue convencer a humanidade, não vai ser dogma religioso nenhum que vai conseguir. O 11º princípio é a vida futura. E Jesus fala da vida futura. O plano espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Então nós temos 15 princípios básicos ditado no item 4 da introdução do Livro dos Espíritos, que norteiam a gente para o seguir Jesus. Se nós acreditamos em algum desses itens aqui que nós fomos falando, então a gente começa a acreditar em Jesus, à luz da doutrina espírita, uma vez que existem tópicos aqui muito específicos da doutrina. Acreditar é uma coisa, seguir Jesus é outra. No sermão
profético de Jesus, o maior diálogo trazido por Amélia Rodrigues nas palavras dela, o maior conforto de esperança, a carta magna de amor para toda a humanidade. Jesus, em um dado momento, ele assevera que aquele que estiver no eirado não desça, e quem estiver nos campos ou nas montanhas não volte à cidade. O que Jesus está falando para a gente? Aqui a gente já entra no seguir. Quando a gente começa a seguir Jesus, é preciso a gente ter muito cuidado, porque ventos virão para que busquemos um abrigo mais seguro. Ventos virão, tormentas virão para nos desviar do caminho. E aí está lá no sermão. Jesus disse: quem estiver no eirado, não desça. Quem estiver nos campos ou nas montanhas, não volte à cidade. O caminho que nós já percorremos até aqui, precisamos ser firmes, atentos, porque qualquer vento pode nos desviar do caminho. Ah, mas eu já acredito na imortalidade da alma. Eu já acredito, eu sou espírita, eu sigo os pilares da doutrina. Mas eles começam a infiltrar em nós, a minar a nossa consciência de crença, que vai mudando o nosso hábito, aquele hábito que a gente tem. Eles mudam a crença, que é muito mais fácil mudar a crença do que o hábito. Então eles mudam a crença, começam a botar dúvidas para que o hábito mude. O que é o hábito? O comportamento, as ações. Então a gente começa a ter determinadas dúvidas, infiltrados por outros pensamentos, outras linhas. E aí o nosso hábito vai mudar. E sem que a gente perceba, somos espíritas, mas há muito que deixamos de seguir o Cristo. E é possível, Teresa? Nossa, muito possível. Muito. E na atualidade, é voz geral dos espíritos orientadores. O alvo ao cristianismo são as casas espíritas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Kardec asseverou isso há quase 200 anos, chamando-nos a atenção. Não basta só amar, mas era preciso conhecer para melhor crer na fé raciocinada, não dogmatizada. E a veneranda Joana de Ângeles, ela faz um tratado do seguir Jesus à luz da doutrina espírita que é fantástico. Ela diz assim, na verdade ela nos adverte que a nossa atitude é a nossa radiografia moral. Como nós seguimos, como nós vivemos, o que nós fazemos é a nossa radiografia. Então eu posso dizer Senhor, Senhor, mas eu posso não ser esse que segue o Senhor, Senhor. Por isso que ele diz, leitor do que diz Senhor, Senhor. E aí Joana nos chama a atenção. A nossa atitude é a nossa radiografia moral. E aí Kardec vai nos fazer um tratado profundo, bem balizar ao ensinamento de Joana.
quando ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro cristão pelo seu esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Nós, enquanto espíritas, sabemos que estamos diante da lei de causa e efeito, que é um princípio básico da lei moral da vida. Nós temos o nosso passado para dar conta, temos o nosso presente e futuro para espiarmos. Mas o que os benfeitores espirituais estão atentos, o que a equipe da Falange do Espírito de Verdade, melhor ainda, o que o Mestre Jesus está a nos observar é o esforço. Não é se a gente já se santificou. A gente não se torna um Divaldo Franco da noite para o dia. Eu ontem fiquei observando o encontro fraterno e eu me perdi na fala. Quando eu vi, eu estava viajando. Eu não ouvi o que Cris falou, o que Simão Pedro, porque eu parei e só olhando para Divaldo. Eu viajei na beleza, na serenidade de Divaldo. Me encantou a fisionomia da tranquilidade de Divaldo, da harmonia dos gestos. E aí eu fiquei viajando. Os meninos lá falando, os meninos é ótimo, né? Imaginem eu falando os meninos. Os amigos top lá falando e eu aqui viajando no semblante de Divaldo. Tereza, uma amiga minha disse que se não me conhecesse dizia que eu fumava baseado legal, porque eu sou bem viajada. E aí eu ri muito disso. Depois eu me peguei assim, viajando na fisionomia de Divaldo, na tranquilidade, na serenidade. E aí eu me lembrava de Divaldo lá no início, ele bem mais jovem falando, e aquele vigor, e aquele Divaldo sereno. Eu não via um homem de 90 anos, 93, né? Não via. Eu via um senhor sereno. E eu fiquei embevecida, eu fiquei assim, olhando para Divaldo. Se você me perguntar uma pergunta que teve, uma colocação, eu deve estar aqui guardada. Mas eu me lembro de ficar enamorando aquela fisionomia. E ali eu concluí. A paz, o que ele está revelando na fisionomia dele é a paz do dever cumprido. Disso que Kardec coloca. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que empregam para dominar suas más inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem. E quando eu estava estudando fazer esse trabalho, eu me lembrei disso. E Divaldo, nesse dever cumprido, nessa serenidade, em paz. Não é se ele já se tornou um iluminado, não é se ele já se tornou um anjo, não. Mas é o esforço que ele fez nessa. Tudo bem que ele é um espírito missionário, uma missão grande de constituir na Terra a extensão do lar de trabalho da veneranda Joana de Ângeles, um dos espíritos que fora convidado para ser pilar da codificação espírita. Não é qualquer coisa. É lógico que ele foi muito preparado, mas ao longo da sua trajetória, o dever foi sendo cumprido e a serenidade. Mas nós também temos isso. O que é seguir Jesus Cristo à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo, no nosso lar?
com aqueles que outrora foram os nossos algozes e hoje visitam a nossa vida e atendem pelo nome de pai, de mãe, de filho, de sogro, sogra, cunhado, irmão, sobrinhos. E o nosso esforço já não dá para amá-los na plenitude, mas nós nos esforçamos para não odiá-los. É o seguir Jesus, porque nós conhecemos os princípios básicos da doutrina e entendemos que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós pelo menos acreditamos em um chamado imortalidade da alma, nós sabemos que voltaremos e que lá nós estamos preparando para nós. Ah, mas isso é um interesse. Não. Isso é a consciência desperta da responsabilidade que temos à nossa frente. E o conhecimento, ele veio para nos libertar da prisão da ignorância. É muito diferente. E é isso que Joana coloca pra gente. A nossa atitude é a nossa radiografia moral. A nossa radiografia moral não é dizer Senhor, Senhor, ou fazer evangelho todos os dias. Ajuda. Ajuda, com certeza. Um segundo que eu pare e fale Jesus. E no trabalho que nós fizemos para a jornada de Gandu, a gente explicou o que acontece com o nosso corpo quando nós pronunciamos de dentro para fora o nome Jesus. O nosso corpo físico, biológico, a estrutura que nós temos hoje tem uma história. Aí quem quiser ver, assiste lá para ver. Brincadeira à parte. Mas quando a gente fala, a gente se acalma. Um segundo, não tem problema. Mas não é só fazer evangelho todo dia. Porque evangelho não é o que está escrito ali. Ali está escrito a história de Jesus. O evangelho é o que eu vivo com Jesus. Esse é o meu evangelho. O evangelho de Jesus, a história da vida de Jesus, serve como baliza para o meu evangelho com ele. Porque não duvidemos que não foi só Marcos, que não foi só João, que não foi só Mateus, que não foi só Lucas que escreveu sobre Jesus. Todos que aprendem a amar Jesus escreve o seu evangelho com ele. Cada ação nossa de combater em nós as más inclinações é o nosso evangelho que estamos escrevendo com Jesus. E eles estão sendo registrados onde, Teresa? No éter cósmico divino. E quando for oportunizado, a nossa consciência será despertada para vermos a gratidão dos céus pelo nosso esforço. Paulo de Tarso, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz algo que é fenomenal. Ele fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aonde está o teu coração, ali está a tua alma, ali está o teu espírito. O que é e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração? Paulo estava falando de um órgão que é falível. Ele estava falando daquilo que mais tarde ele vai escrever, chamando, ainda que eu tivesse tudo, mas se eu não tivesse amor, de nada seria. Ele escreve aos Coríntios a tradução disso aqui, que ele fala aos Colossenses. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração.
Quando nós empregamos o amor, nós começamos a seguir Jesus. E a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, porque vai retomar os ensinamentos do Cristo, recolocá-lo sobre o ensejo da caridade, sendo esta a sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes, uma vez que ela está ao alcance de todos. Agora a gente pergunta para nós: o que é seguir Jesus à luz do Espiritismo? E aí nós vamos para os primórdios da existência escolar do nosso amado e querido Hipólito Leon Rivaio, o nosso amado Allan Kardec. Quando no Instituto de Pestalozzi ele vai aprender 3 princípios básicos que serão decisivos para a construção do pensamento da codificação. Lá nos princípios básicos do Instituto Pestalozzi, o mestre vai ensinar ao seu aluno futuro discípulo 3 princípios básicos, sendo o primeiro o trabalho, o segundo a solidariedade e o terceiro princípio a perseverança. Quando a mãe de Kardec matricula ele no Instituto Pestalozzi, já estava possibilitando as primeiras balizas do caminho que aquele ser de luz percorreria para a humanidade inteira. Trabalho. O que é seguir Jesus? É trabalhar. O que é seguir Jesus? É compreender a solidariedade. E é ser perseverante. Porque o mestre testa a gente, viu? Testa. E quanto mais a gente vai, mais ele testa. Eu não sei se vocês, mas aqui assim, o computador liga sozinho. Eu, como não acredito em espírito, morro de medo. Brincadeira à parte, peço desculpas. Trabalho, solidariedade, perseverança. Kardec aprende esses 3 princípios básicos. Quando adulto, convidado a estruturar o pensamento do cristianismo redivivo sobre a personalidade audível do Espírito de verdade, ele vai recordar dos 3 princípios básicos e institucionalizar para o trabalho do cristão espírita seguindo Jesus. Permanece o trabalho, porque o mérito precisa ser do trabalhador. Aprendemos que Deus é o Criador na lei mosaica, mas aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai. E nós somos partícipes da criação divina, por isso nós somos perfectíveis. Somos nós que construímos a nossa vida. E o trabalho é essa lei que vincula a nossa existência para o caminho da evolução. Kardec vai constituir a baliza primeira da doutrina espírita, trazendo a solidariedade. Porque uma vida sem a outra vida, ela é um vazio existencial. O que preenche a nossa vida enquanto identidade de aperfeiçoamento das ações é o existir do outro. E Kardec vai
compreender a perseverança sobre o entendimento auspicioso, gentil do Mestre Jesus, traduzido por tolerância. Não é ser só perseverante, mas era necessário ser tolerante. E nessas 3 balizas, cunhado do Tratado do Instituto Pestalozzi, ele vai constituir a mensagem máxima da doutrina espírita. O caminho reto seguindo Jesus. Fora da caridade não há salvação. E nós nos perguntamos, o que é esse caridade, essa solidariedade estendida? Não é o pão apenas, isso é caridade social, mas a caridade moral, aquela caridade de estar junto, desejando odiar, mas se policiando para amar, se disciplinando. E aí cria-se o hábito e de repente a gente já ama até sem perceber. É dessa caridade, desse tratado. Essa salvação não é a salvação de ir para o mundo lá, perfeito, encontrar com não sei quantas virgens, não. É essa salvação da nossa consciência, aonde o nosso passado não nos procurará mais na forma de presente. Nós teremos o compromisso de fazer bem feito as marcas do nosso caminho, porque o Cristo já se encontra em nós. E nós entendemos, Haroldo Dutra traduz esse fora da caridade de forma linda. E ele diz pra gente, o fora da caridade não há salvação, é o acolhimento pleno sem fronteira. É quando a gente vai ao irmão, não importa se ele nos amou, se ele nos odiou. Esse acolhimento sem fronteira é quando foi ofertado uma face, ele esbofeteou, a gente oferta outra. Não é para esbofetear. Às vezes eu tento traduzir isso para alguns familiares e eles têm uma dificuldade, porque você dá o outro lado. Não, é não fazer igual, é dar o outro lado, é não fazer igual. É esse acolhimento sem fronteira. Não é só acolher o que nos faz o bem, mas é não odiar o que nos faz o mal. O que é seguir Jesus Cristo à luz do Espiritismo? É amar. É amar não como obrigação, não como devoção. É amar, porque nós aprendemos com Jesus que nós somos feitos do amor de Deus. Nós somos a essência de Deus. Se Deus tem uma face, essa face é a humana. Porque foi na condição humana que Deus escolheu, está lá no livro dos Espíritos, que Deus escolheu para se fazer revelar. É amar na dimensão de não ter e ter que ter para dar, como diz o poeta Djavan. É amar não porque nós temos, mas porque nós sabemos de onde podemos adquirir. Seguir Jesus dentro da doutrina espírita é observarmos os princípios básicos e dizer: por mim, por ti, eu preciso
amar. E não é esse amor de dar a vida, mas é o amor que já não faz igual. É o amor que já não machuca. É o amor que consegue conter o verbo para não ferir a alma. É o amor que está atento aos pensamentos para onde ele está indo. É o amor quando não tem nada para dar. Ora, seguir Jesus, sendo espírita, é dizer: a Galileia não é mais a Palestina. A Galileia é o lar de cada um de nós. O lago de Genezaré não é mais aquele lugar distante que Jesus gostava de ficar. O lago de Genezaré é o nosso coração. É aonde Ele sabe que Ele pode chegar. E mesmo com toda a imperfeição, no lar simples, nós o recebemos. Nós o ofertamos. A água límpida. Se não temos o pão para dar, nós ofertamos a Ele os nossos ouvidos para ouvir. Seguir Jesus sendo cristão é dizer: me espera, Jesus. Me espera, Mestre. Eu já estive tão longe de Ti. Nessa encarnação Tu me apresentou essa doutrina que me devolveu a esperança, que me ensinou que não importa o que eu tenha feito lá atrás, Tu já me perdoa por eu estar aqui hoje. Espera, Jesus, só mais um pouco. Antes, eu não queria nem ouvir falar de Ti. Hoje, para matar a saudade de Ti, sou eu que falo de Ti, incansavelmente. Mas falar de Ti é pouco. Por isso, Jesus, espera só mais um pouquinho, porque estou aprendendo a juntar os meus erros para transformá-los em lição. Só mais um pouquinho, Jesus, porque é nessa esperança de um dia poder contemplar a Tua face que me faz querer nascer de novo. Não mais para atender às minhas necessidades, mas para reconhecer que se eu sou a Tua causa, hoje eu já aprendi que Tu passou a ser a minha causa também. Porque depois de Ti, Jesus, nunca mais a desesperança dormiu em meu leito. Depois de Ti, Jesus, nunca mais eu lembrei da cruz, mas lembro do Senhor dizer a todos nós: eu estarei com vós até os fins de todos os tempos. Como esse fim, a doutrina nos ensina que não chegará. Então, Jesus, não há um dia que eu não saibas que Tu estás no meu caminho. E estando no meu caminho, eu sei como seguir as Tuas pegadas, porque Tu és
a nossa vida, a nossa estrada. Muita paz.